Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Cauã, da nota da assessoria acadêmica, e hoje a gente vai realizar a atividade número 1, eletricidade básica, do módulo 53 de 2005. Do que essa atividade aqui ela trata, né? Ela fala pra gente sobre a análise de malhas e pede que, utilizando esse tipo de análise, a gente apresente todas as equações para chegar aos valores das correntes características de cada uma dessas malhas aqui. Então vai ser uma corrente 1 dessa malha 1 e 2 dessa segunda malha, 3 dessa segunda malha e 4 dessa quarta malha aqui, certo? Dessa forma aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para analisar essas malhas é definir o sentido aqui do nosso fluxo de corrente, que vai ser então no sentido horário que a gente definiu aqui, certo? Para cada uma, para facilitar o mesmo sentido aqui a gente define. E aí, a gente vai ter que lembrar lá da lei das malhas ou lei de Kirchhoff, que nos diz que o somatório das tensões em uma malha deve ser igual a zero, certo? Então, a gente tem que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, então é a resistência do nosso resistor vezes a corrente que passa por ele. Então a gente consegue escrever aqui facilmente a tensão de cada uma desses resistores aqui para fazer a análise da malha. A gente vai definir também que onde a corrente entrar, a gente vai definir o sinal positivo, e onde a corrente sair vai ser negativo, certo? Então vamos lá fazer a análise da primeira malha. Então a gente vai escrever a somatória das tensões. Então a gente vai começar aqui, ó, no resistor R1. Então a corrente entra aqui na esquerda da R1, então aqui é positivo, sai na direita negativo, certo? E a tensão dele é 1 kΩ vezes a corrente que passa por ele, que é I1. Então a gente escreve ele aqui, certo? Isso tudo mais. Então a corrente entra aqui no resistor R7 por cima, então aqui é positivo, sai por baixo, negativo. E a resistência dele é 1 kΩ e a corrente que passa por ele é I1, certo? Então a gente contabiliza ele aqui, certo? Só que nesse resistor a gente pode verificar que ele participa de duas malhas, a malha 1 e a malha 2. Certo? Então a gente tem que contabilizar ele duas vezes aqui na análise das nossas malhas. Então, na malha I2, a corrente vai passar por ele, então, por baixo vai ser positivo e por cima negativo. Ou seja, ele tem que vir negativo, a tensão dele tem que vir negativa para a gente aqui na análise da malha I1. Então a gente vai escrever ele como menos 1 kΩ vezes o I2, certo? A gente contabilizou ele duas vezes aqui. E por fim aqui a gente tem o nosso resistor R4, onde a corrente entra aqui na direita, positivo, sai na esquerda, negativo. A resistência dele é 1 kΩ, multiplica então pela corrente, e 1, e a gente tem aqui o termo aqui correspondente à tensão dele escrito. E aí a gente tem a fonte aqui, né? E a fonte, ela é positiva aqui em cima, né? E negativa embaixo, certo? Então ela virar negativa aqui no somatório das nossas tensões com menos 12. Isso tudo igual a zero. Agora a gente agrupa cada um dos termos aqui semelhantes, né? Então a gente vai agrupar os que tem I1. Então aqui, ó, 1 e 1, mais 1 e 1, mais 1 e 1. Certo? Então 3 e 1, menos 1 e 2, certo? Isso tudo igual a 12, a gente passa o 12 para o outro lado. E a gente tem a primeira equação aqui, ó, que será utilizada para a gente determinar cada uma dessas correntes, certo? Como a gente tem 4 correntes, a gente vai precisar de 4 equações, por isso que a gente faz a análise de 4 malhas, certo? Então vamos para analisar agora a malha a malha 2 aqui, certo? Então vamos lá. A gente começa aqui, ó, com R2. Corrente entra aqui pela esquerda do R2 e sai pela direita. Então é positivo aqui na esquerda, negativo na direita. Agora a gente escreve então o termo dele como sendo 1 kΩ vezes a corrente que passa por ele, I2. Então a gente tem aqui, ó, o primeiro termo referente ao resistor R2. Agora a gente vai para o resistor R8. E a gente pode observar que ele participa de duas malhas aqui, ó. Então ele tem que ser contabilizado duas vezes. Então na primeira malha a corrente passa por cima, então positivo, e sai embaixo, negativo. Já na segunda malha a corrente passa por baixo, positivo, e sai em cima, negativo, certo? Então a gente vai ter dois termos aqui, vai ter que contabilizar duas vezes. Então vai ser 1 kΩ aqui, positivo, vezes I1. Então a gente tem o termo dele aqui, ó, menos 1 kΩ vezes a corrente I3 aqui, ó. Só
que agora é negativo, certo? Então a gente contabiliza ele aqui, ó, o termo dele negativo, certo? Passado o R8, então a gente chega no R5, a corrente entra aqui na direita de R5, positivo, e sai na esquerda, negativo. Então a tensão desse resistor vai ser 1 kΩ vezes I2. Então aqui vai ser positivo, 1 kΩ vezes I2. E agora a gente parte para o R7, que também participa de duas malhas, a malha 1 e a malha 2. Na malha 2, então, ele vai receber aqui a corrente embaixo, positivo, está em cima, negativo. Vai ser 1 kΩ vezes I2, isso positivo, certo? A gente tem ele aqui, ó, positivo. E a gente vai ter que contabilizar ele novamente, só que aqui para a malha 1, né? Então ele entra aqui, ó, negativo, quer dizer, ele entra em cima, positivo, e sai embaixo, negativo. Então ele vem negativo aqui para nossa análise da malha 2. Então vai ser 1 kΩ vezes a corrente I1, só que isso negativo, certo? Então a gente tem aqui o termo dele, certo? Igual a zero. Agora a gente vai agrupar cada um desses elementos. Então vamos agrupar os I1, né? Então a gente tem o 1 e 1, né? Só que negativo. Então a gente vai ter menos 1 kΩ vezes I1, mais os I2, né? 1 e 2, mais 1 e 2, mais 1 e 2, 3 e 2, 4 e 2. Vai ficar 4 kΩ vezes I2, certo? Menos I3. 1 kΩ vezes I3, que a gente só tem uma. Então aqui a gente tem a nossa segunda equação. Tudo isso igual a zero, né? Tem aqui a nossa segunda equação do sistema de equações. E assim vocês vão fazer aqui para as outras malhas, para a malha 3 e para a malha 4, certo? Se atentando a esses resistores aqui, ó, R8, R10, né? Que participam de duas malhas e vocês têm que contabilizar eles duas vezes. Na malha correspondente que ele está, ele vem positivo. Na malha correspondente à outra malha, né, que ele participa, é negativo, certo? Então, contabilizam eles duas vezes aí e vão chegar em outras duas equações, que são as seguintes: menos 1 kΩ vezes I2, mais 4 kΩ vezes I3, menos 1 kΩ vezes I4, isso tudo igual a zero. Da outra malha, né, a malha 4, menos 1 kΩ vezes I3, mais 6 kΩ vezes I4, isso tudo igual a zero. E assim, com essas quatro equações, vocês têm quatro variáveis, I1, I2, I3 e 4, e vocês vão, então, fazer o sistema de equações ali, resolver esse sistema, como vocês aprenderam lá em álgebra, e chegar, então, dos resultados de cada uma dessas correntes. É super simples, tá? Então, é assim que vocês vão desenvolver essa atividade número 1 de eletricidade básica. Caso vocês não consigam resolver mesmo depois dessa explicação, vocês podem entrar em contato conosco. Aqui na direita eu deixei um QR Code, na descrição também tem um link que leva direto no nosso WhatsApp, onde a gente tira todas as dúvidas de vocês, tanto nessa quanto em outras atividades. Eu peço também que deixem um like, se inscrevam no canal, porque quanto mais vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mais a gente vai trazer aqui para ajudar vocês. No mais era isso e até a próxima!